E aí, pessoal, beleza? Essa é a nossa primeira aula de 2021, é a nossa aula inaugural, né, digamos dessa forma. E eu vou deixar a minha apresentação, né, explicar um pouco quem eu sou para o final, certo? Eu queria conversar com vocês agora a respeito de um problema que afeta, de certa maneira, a todos nós, mas que é bem prejudicial para a aprendizagem de história. E que é essa aceleração, né? Essa sensação que nós temos vivendo na modernidade de que o tempo está passando muito rapidamente e que nós não conseguimos dar conta das obrigações, né, que nós temos que atender, nós professores, os trabalhadores de uma maneira geral, mas vocês também alunos, né? A gente vive de fato com essa sensação e isso não é uma novidade, não é uma coisa que começou agora nos últimos anos. A humanidade já vem tratando desse assunto há algumas décadas atrás, mas a sensação que nós temos é que esse é um problema que vem aumentando cada vez mais, principalmente devido às demandas, né? Às pressões do cotidiano que nos apresentam uma série de desafios, né? De tarefas a cumprir, e cada vez mais nós temos essa percepção de que não conseguiremos dar conta. Muita coisa para estudar, muita coisa para executar, e cada vez mais é patente que nós não conseguimos, né, atingir os nossos objetivos. Então, qual é a relação que isso tem com a aprendizagem de história? Qual é a relação que esse mundo, cada vez mais nos pressionando a dar conta de muita coisa, dificulta a nós aprendermos história e principalmente aprendermos a pensar historicamente. Então, a nossa aula inaugural tem como título Fugindo do Loop. E vocês estão vendo na tela a imagem de uma montanha russa. Eu não sei se todos vocês sabem o que é esse efeito, o que é esse movimento que nós chamamos de loop, mas eu vou passar aqui, é justamente isso que vocês estão vendo na tela. O loop é esse momento em que o carro na montanha russa ele desce em alta velocidade, né? Inclusive tem esse efeito aí, esse momento em que ele fica até de cabeça para baixo, é uma coisa que causa até um certo torpor, né? Uma certa tontura, só em nós estarmos vendo. Eu acho que não tenho coragem de dar uma volta nessa montanha russa. Mas o loop é esse momento então em que a gente vive essa extrema velocidade, né? Um momento em que nós não conseguimos, eu imagino, nunca descer numa montanha russa, mas eu tenho convicção que nós não conseguimos pensar em mais nada, né? Não é possível pensar em mais nada a não ser viver essa sensação de medo, né? E temer a morte, né? Provavelmente. Então, no loop, nós enxergamos um instante, o espaço imediatamente diante de nós. É a única coisa que nós conseguimos pensar, provavelmente, né? Quem está nesse loop. Só conseguimos enxergar aquele espaço imediatamente diante de nós, né? E o tempo que nós vivemos durante esse loop é apenas aquele em que nós iniciamos a descida até o final dela. Então, o loop, ou a montanha russa, né, é uma espécie de metáfora que eu vou usar aqui para que nós pensemos um pouquinho sobre a nossa vida nesses tempos acelerados, né, super velozes em que nós estamos, em que muitas vezes nós não temos tempo de forma alguma para pensar num futuro um pouco mais distante, né, ou mesmo no passado. Parece que as coisas mudam tão rapidamente, ou pelo menos nós somos convencidos, né? Existe uma certa ideia que é pregada nas sociedades contemporâneas de que nós vivemos num tempo cada vez mais tão diferente do passado que é como se o passado não tivesse mais nada para nos ensinar. Porque como nós vamos comparar o nosso tempo atual com o passado se eles são completamente diferentes? Mas será que são mesmo? Essa é uma primeira questão que eu deixo para vocês.
Então, na montanha-russa, nós vivemos a velocidade plena. Talvez não haja nada que caracterize mais esse tempo que nós vivemos do que a ideia de velocidade. E velocidade nos remete a progresso. O sonho, né, da humanidade é progredir, é se desenvolver, né? E a ideia sempre é de que esse futuro será sempre superior, será sempre melhor, porque a ideia de progresso que nós usamos, principalmente nós aqui no mundo ocidental, é de que o tempo que virá é sempre superior ao tempo que nós estamos. Assim como o presente é sempre superior ao passado também. Então, esse tempo, né, que eu estou colocando para vocês aí um relógio em espiral, para nós pensarmos também, né, se essa experiência do tempo que nós vivemos não é uma experiência dentro de si mesma. Se nós não estamos perdendo a capacidade de nos colocar numa perspectiva um pouco mais além do tempo que nós vivemos, né? Então, se nós só conseguimos enxergar esse tempo que gira em torno de nós mesmos, qual seria o sentido, então, de nós estudarmos história? Se a ideia de estudar a passagem do tempo, né, as transformações, tem como objetivo justamente fazer com que nós possamos transformar esse passado, um tempo que não existe mais, numa experiência. Uma experiência que possa ser utilizada, né, em nosso cotidiano, tanto no presente como no futuro. Mas, se nós somos convencidos de que o tempo que nós vivemos não tem mais nada a ver com o passado, porque o progresso da humanidade anda cada vez mais rápido ao ponto de transformar completamente a nossa vida, então não seria mais cabível, né? Não teria mais sentido nós estudarmos o passado. Então nós celebramos a mudança. Para nós, o que importa, né, é pensar na transformação. E essa transformação é vista sempre como um progresso, sempre uma melhora. Né? É como se nós devêssemos a nós mesmos esse desafio de sermos sempre melhores do que o passado. Então, nós temos a tendência de pensar na modernidade, né? Vocês estão vendo, por exemplo, um projeto de uma bicicleta, entre aspas, do futuro, e nós sempre vemos, né, o que a gente produz no presente como sendo a coisa mais inédita, né, e mais extraordinária. E vamos perdendo a capacidade de pensar que tudo que nós temos hoje, na verdade, no presente, é resultado de ações, de transformações, também de inovações, né, conseguidas no passado. Então, observe bem essas duas bicicletas, elas são diferentes. Não há dúvida que elas são diferentes. Mas, em essência, é a mesma coisa. Né? São duas rodas, né, onde nós tentamos nos equilibrar. Então, a ideia de que as coisas que existem hoje são necessariamente mais criativas, mais inovadoras, né, do que as coisas que existiram no passado recente ou mais remoto, é uma completa ilusão. Porque se nós formos pensar bem, muito mais difícil foi ter inventado a bicicleta do passado. As bicicletas que nós temos depois são inovações, são transformações, são modificações. Né? Mas a invenção da bicicleta no passado é uma coisa muito mais extraordinária do que as inovações que nós temos hoje. Então a ideia é sempre que nós vivemos novos tempos, né? A ideia é sempre o novo tempo. Então a pergunta que eu quero repetir, eu quero enfatizar para vocês é: ainda podemos aprender com o passado? O conhecimento do passado ainda é válido para nós? Ainda é importante? Então, se nós não definirmos essa questão, se nós não entendermos, se nós não pensarmos a respeito disso, o estudo da história, que não é só o estudo do passado, né? Nós não estudamos a história para conhecer o passado de forma alguma. Nós tentamos, na verdade, compreender o mundo, a realidade, o presente em que nós vivemos. Mas para que nós possamos, né, ter uma compreensão dessa realidade, um entendimento dessa realidade, é necessário que nós pensemos para além dessa realidade presente, né, levando em consideração tanto o passado como a expectativa que nós temos também
a respeito do futuro, porque isso pesa na nossa consciência, né, da passagem do tempo e do nosso papel também na sociedade. Eu digo nosso não só individual, mas como coletividade, né, como grupo de seres humanos. Então, nós estamos retomando o estudo da história, vocês estão no 9º ano do ensino fundamental, vocês irão para o ensino médio no próximo ano, onde terão mais 3 anos de estudo de história. Né? Então, muitos de vocês vão encerrar, né? Pelo menos dentro da escola, o estudo da história, a não ser um ou outro que vá cursar depois uma faculdade de história. Então, é um momento muito importante para vocês, agora no 9º ano, nessa reta final do ensino fundamental, pensar um pouquinho sobre que importância tem o passado na nossa vida, certo? O estudo do passado. Bom, essa ideia de que a gente vive sempre em novos tempos, né, ela está dentro da escola também. Então, hoje nós na escola usamos uma série de tecnologias, como por exemplo, o que está acontecendo agora, né? Vocês estão assistindo essa aula minha dentro das casas de vocês. Eu estou na minha casa fazendo essa gravação, nós vamos ter momentos síncronos também, né? Através de plataformas que permitem isso. Mas, assim, em circunstâncias mais comuns, nós dentro da sala de aula mesmo, convencional, nós usamos projetores, né? Nós temos uma série de outras tecnologias de áudio, de vídeo. Mas se nós pensarmos bem, essa escola que nós temos agora não é uma escola tão diferente da escola que se vivia lá no começo do século XX ou ainda no século XIX. É só vocês observarem essas duas imagens. Né? Nós temos aí a figura da professora, né? Com as crianças nas cadeiras. Claro que alguns vão pensar, não, mas às vezes tem sala de aula que as cadeiras não estão assim, né? Os professores às vezes colocam em círculo, né? Você pode sair para o pavilhão, fazer uma atividade extra-sala, mas a ideia do funcionamento de uma escola não é tão diferente, né, do que nós tínhamos no passado. Eu estou usando essa comparação apenas para mostrar a vocês, pessoal, que a história ela não é feita só de mudanças, ela é feita também de permanências. E eu peço para que vocês até se acostumem um pouco com esses termos, porque eu irei usar bastante ao longo do ano, certo? Mudanças e permanências. São essas as duas palavras-chave para nós compreendermos a história. Então, observem aí, nós temos 2 carros. Nós temos um Ford T, né, um modelo de carro muito antigo, nos primórdios da fabricação dos carros. Nós temos um modelo mais recente. Claro que nós podemos observar grandes diferenças entre esses 2 modelos de carros. Mas, na verdade, também muitas semelhanças, muitas continuidades, ou, como eu escrevi aí, muitas permanências. Nós temos, né, a ocupação das pessoas dentro do carro, o lugar do motorista, os 4 pneus. Quer dizer, é uma série de coisas que faz com que o modelo que foi criado e que foi popularizado do carro lá no comecinho do século XX se assemelhe muito, né, ao carro que nós usamos até hoje. Certo? Então a ideia de que o processo que nós vivemos hoje, né, a história que nós vivemos hoje no presente, ela é completamente desvinculada do passado e que nós não podemos, né, comparar mais o presente com o passado, porque nós vivemos num mundo muito superior ao que os nossos pais, avós, né, e pessoas mais antigas viveram, realmente não faz sentido mesmo. Então, o mundo é outro ou está mais acelerado? Então, essa é uma questão, né, que eu quero deixar para vocês também, porque o mundo é sempre outro, de certa forma. Sim, o mundo é sempre outro, porque nós estamos mudando, né, o mundo, nós mesmos, a nossa personalidade, né, mudam a cada dia, a cada semana, mas, certo? Não muda completamente. Nós não somos pessoas completamente diferentes. Então, esses tempos modernos, né, que nós vivemos, como vocês podem ver na cena do filme de Charlie Chaplin, que inclusive se chama Tempos Modernos, é a tentativa de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo para que a gente não desperdice a vida, ou seja, não desperdice o tempo. O tempo é uma coisa tão preciosa para nós que nós não podemos desperdiçá-lo. E assim nós tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é uma característica desse tempo que a gente vive, ou seja, está sempre achando que as coisas
que nós não vamos conseguir dar conta, né, das coisas que nós temos para fazer. Então, nessa aceleração, estabelecemos uma relação temporal limitada. Então, é como se a gente estivesse na montanha russa. É aquele momento do loop. Né? Nós vivemos tão velozes, né? Nós corremos tanto contra o tempo, é tanta coisa para fazer, que aí a gente vai ficar sem tempo, né? De olhar um pouquinho para o passado, pensar um pouquinho no futuro, na perspectiva, né, do futuro, e pensar qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel no mundo, qual é o nosso papel na sociedade, e de que forma nós podemos desacelerar um pouquinho o nosso ritmo de vida para aprender com os nossos erros, aprender com os erros, né, que a humanidade cometeu no passado, para que a gente possa viver com mais qualidade e mais justiça. Com rapidez, o presente se torna passado. E se esquecermos de observar esse passado, podemos desperdiçar a chance de transformá-lo em uma experiência. Essa é a mensagem mais importante que eu quero deixar para vocês hoje, certo? Se nós não conseguimos nos desvincular dessa correria, dessa pressa, dessa aceleração, aí a gente vai correr o risco de desperdiçar a chance de aprender com os nossos erros, ok? Então precisamos aprender algo novo a cada instante, é verdade. É verdade. A cada instante o mundo sofre alterações e nós precisamos aprender coisas diferentes. Isso é verdade. O mundo nos desafia a renovar os nossos saberes. É verdade também. Nós temos que conhecer, certo? Coisas novas, mas, logicamente, nós temos que usar aquele conhecimento que nós já temos, né? Para facilitar o aprendizado das coisas novas. Porque, geralmente, o que se diz é o seguinte: o que sabemos agora não nos servirá para os novos tempos que virão. Então, essa ideia, nós vamos passar um X aí, como eu fiz na tela, para que a gente combata, né? Isso não podemos aceitar. Porque aquilo que nós já sabemos, com certeza ajuda a gente a aprender as coisas que nós ainda não sabemos. Eu quero agora que vocês observem essa imagem de uma pessoa que está subindo alguns degraus, e aí ele chega, né, lá na parte superior em cima e acaba caindo. Ele fica até em dúvida. Observem que ele coloca a mão na cabeça. Ele fica em dúvida sobre o que fazer. Mas aí ele acaba caminhando e caindo. E observe que é um ciclo. Ele vai subir e vai cair. Ele vai subir e vai cair. E isso nos lembra o quê? Que vocês estão vendo aí no ângulo superior direito? A montanha russa. É como se nós vivêssemos repetindo os próprios erros, se nós não aprendemos com a experiência. Certo? Então, assim, para que exista essa experiência, é necessário que nós pensemos sobre o que já aconteceu na história da humanidade. Esse passado, ele não nos serve para nada se ele for simplesmente memorizado. O que faz diferença no estudo da história não é simplesmente eu conhecer o passado, mas é eu ser capaz, eu ter a competência de transformar esse passado numa experiência. Então, é lógico que aí é um exemplo muito simples, né? É até engraçado, mas nós temos que levar, né, esse exemplo para o estudo da história e pensar que esse homem que está subindo e caindo desses degraus pode ser a humanidade, que comete os mesmos erros justamente porque não transformou esse passado em uma experiência. Tem uma charge que eu acho muito boa do Alexandre Beck, de quem eu sou fã, aliás, vocês vão ver, eu vou usar muitas charges ao longo do ano, e no caso uma tirinha aí, né? Então tem dois personagens conversando e um diz assim: isso é coisa do passado, tem que virar a página. E aí a amiguinha dele diz: antes de virar a página, é preciso que ela seja lida. Ou seja, a ideia, né, de que o passado deve ficar para trás, ou seja, o passado já passou, né? Mas na verdade, sim, tudo bem, o passado já passou, mas ele pode nos servir como aprendizado. Mas, vou insistir, não é simplesmente conhecendo o passado, é sendo capaz de transformar esse passado em uma experiência. E é isso que ao longo do ano, né, nós vamos tentar fazer. Ok? Chegando agora no final, eu estou mostrando a vocês duas imagens que nos lembram esse progresso da humanidade, né?
esse avanço e, de certa forma, essa velocidade também, porque não só pelo trem-bala, né, como vocês estão vendo à esquerda, mas no caso dos celulares, a velocidade como as coisas se transformam, né? Muito rapidamente as tecnologias vão substituindo as que nós já conhecíamos. No entanto, é preciso nós reconhecermos que esse mundo que celebra a velocidade, celebra o progresso e gosta de se ver como superior ao mundo que já existiu, não conseguiu superar uma série de problemas que a humanidade ainda enfrenta. Então, o mundo não é esse mundo só da inovação, né, das transformações tecnológicas. Nós vivemos num mundo em que muita gente ainda morre de fome. É um mundo ainda cheio de miséria, de violência, de desentendimentos, né? Então essa é uma característica que permanece entre as pessoas. Então tem um poema do Bertolt Brecht, que é esse que vocês estão vendo aí, e eu vou ler para vocês. Ele se chama Nada é Impossível de Mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, esse mundo, eu vou voltar aqui, que celebra é, essa transformação rápida e constante, né, que prega a ideia de que a gente vive novos tempos, e esses novos tempos são tão diferentes do passado que a gente não pode mais aprender com ele, na verdade ainda traz muitos problemas que nós, às vezes, escutamos, né, que são coisas que sempre vão existir. Ah, não, mas sempre vai ter miséria, sempre vai ter violência, sempre vai ter corrupção. Então, esse é o perigo, né? É de nós acharmos que para o avanço tecnológico as coisas vão sempre mudar. Mas para os problemas da humanidade é assim mesmo, é natural que as coisas sejam assim, vai ser sempre assim. Então, o Bertolt Brecht vai dizer que não, né? Nada deve parecer impossível de mudar. Então, essa é uma das razões para nós estudarmos história, né? Para entendermos, sim, que as coisas mudam e que as coisas mudam pelo esforço da humanidade. Então, se nós somos capazes de nos esforçarmos para mudar aparelhos telefônicos a cada momento, né? Nós somos capazes de mudar também essa desigualdade social que nós enfrentamos, né? Essa injustiça social. Pessoal, agora no encerramento dessa nossa aula inaugural, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns recursos que nós vamos utilizar ao longo das nossas aulas, e eu até adianto que independentemente das aulas serem remotas ou não, certo? Alguns desses recursos nós vamos continuar utilizando mesmo quando as aulas presenciais retornarem. Um deles é o podcast Leituras para Entender o Mundo. Nesse podcast, que nós vamos mandar junto com a aula para vocês a cada semana, eu vou tentar aprofundar um pouco as discussões, né, do tema da aula, a partir da leitura de textos, certo? De um autor que trata daquele tema, e aí eu faço alguns comentários e lanço um desafio para vocês, né? Pensar um pouquinho mais a respeito daquele tema que nós debatemos, só que a partir do texto do autor que eu trabalhei no podcast, certo? Depois a gente vai conversar mais a respeito disso. Observem também os materiais complementares, porque a cada aula, lá embaixo, certo? Na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a uma série de links que vão aprofundar as discussões da aula, ok? Esse material também eu utilizei como base para leituras, para construir o plano de aula, construir o slide. Muitas vezes tirei algumas imagens desses sites, né? Então eu coloco lá a referência, viu? Então eu sempre vou disponibilizar na descrição do vídeo esses textos complementares para vocês também aprofundarem a discussão, certo? Com certeza vai ajudar também nas atividades.
Por exemplo, nesse que eu estou mostrando na tela agora, é uma matéria sobre a aceleração social do tempo, né, e a experiência histórica, a partir de uma matéria do jornal Nexo, viu? Mas não se preocupe, vai estar tudo lá na descrição do vídeo, ok? Então, nós vamos encerrando com essa mensagem, né, do historiador Mark Bloch, que, de certa maneira, resume tudo o que eu falei para vocês hoje. A incompreensão do presente nasce fatalmente do desconhecimento do passado. Eu gosto tanto dessa frase, essa frase é tão marcante para mim, que vocês vão observar que no final das videoaulas, na vinheta de encerramento, geralmente eu vou usar essa mensagem aqui, viu? Então fica aí como reflexão para vocês, certo? Então, como eu prometi no final, uma breve apresentação, porque na verdade nós vamos nos conhecendo ao longo do ano. Meu nome é Josemar, né? Eu sou professor de História há 20 anos, né? Minha formação é toda em História, viu? E, obviamente, sou apaixonado por História, gosto muito também de cinema, de música, de fotografia, de literatura, de histórias em quadrinhos. E vocês vão ver que ao longo do ano eu vou usar vários desses recursos nas aulas, né? Não só nas gravações, mas também nos debates que a gente for fazer através do Google Meet. Esperamos, né, que nos próximos meses a gente possa estar voltando às nossas atividades presenciais, quando de fato a gente vai se conhecer presencialmente. Mas muitos desses recursos que a gente está usando agora, eu creio que a gente deva continuar utilizando, certo? Agora a gente vai para a nossa atividade de reflexão. Nessa atividade de reflexão, eu vou só retirar aqui a minha imagem para que vocês possam visualizar por completo, certo? A imagem da atividade. Então vamos lá. Problematizando o conhecimento. Essa atividade referente à aula inaugural, ela vai ser muito simples, certo? Muito simples, não vai dar praticamente nenhum trabalho a vocês, mas vai ser muito importante para o debate que a gente vai fazer depois pelo Google Meet. A primeira questão é: o conhecimento histórico pode nos chegar através de... Aí vai aparecer lá para vocês assinalarem livros didáticos, filmes, músicas, novelas, jornais, sites da internet, vídeos do YouTube, livros de literatura, revistas em quadrinhos, fotografias, testemunhos orais, ou seja, vocês podem marcar quantos vocês quiserem, certo? Vocês vão responder marcando, assinalando quantos vocês quiserem desses aí. O conhecimento histórico pode nos chegar através de... Aí vocês marcam, né? Muita gente pensa que nós aprendemos história apenas na escola, apenas através dos livros didáticos, né? Ou apenas através de livros. Mas vamos ver a opinião de vocês a respeito disso. Segunda questão: diante de um filme, uma novela, uma HQ, ou mesmo lendo um romance de ficção, você percebeu que podia estar aprendendo história? Você vai marcar lá sim ou não. Terceira, aí é uma atividade de pesquisa. Pesquise e escolha uma imagem na internet de algo que remeta ao passado, que você associe ao passado. Faça um print da imagem e envie. Vai ter um lugarzinho lá, eu acredito que não seja novidade para vocês, né? Porque vocês já estavam usando o Google Forms o ano passado. Então vai ter um espaçozinho lá para vocês clicarem e carregarem a foto, né? Fazer o upload da imagem que vocês baixarem no celular. Pode fazer só um print, né, da imagem, sem problema. Mas essa imagem vai ser uma imagem que lembre o passado para vocês, certo? Uma imagem que quando vocês olham, vocês identificam o passado. Aquilo remete, aquilo lembra o passado, certo? Pode ser a imagem que vocês quiserem. Aí manda para mim, através do Google Forms, né? Vai ter a ferramentazinha lá. Ok, e para encerrar, quarta e última questão, vocês vão responder essa pergunta simples e objetiva. Não sei se é tão fácil, mas vocês vão responder conforme o entendimento de vocês. O que é o passado? Ok? É isso mesmo. O que é o passado? Deixa eu só voltar aqui a minha imagem para a gente se despedir. Certo? Então, na próxima aula, próxima semana, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Será uma aula de história, uma reflexão histórica a respeito, né, do papel social da mulher, alteridades e permanências. Esse vai ser o título da nossa aula, ok?
Então, pessoal, até a próxima, viu? Fiquem bem, façam as atividades dentro do prazo, isso é muito importante. Um abraço e tchau.